Bom dia, sétimo ano. Vamos começar hoje o nosso capítulo 6 do livro 2 de Ciências. Vamos falar sobre a relação entre os seres vivos e o ambiente terrestre, o ambiente aquático. O ambiente, né? O ambiente terra, na verdade. Para começar a falar sobre essa relação entre ser vivo e o ambiente terra, vamos voltar um pouquinho para lembrar como é que era a Terra primitiva antes do surgimento da vida. Recordem que a Terra primitiva, né, bilhões de anos atrás, ela era muito quente, inóspita para o surgimento da vida, né, inicialmente. Mas digam, como assim? Ela era muito quente, a Terra primitiva, ela não tinha essa atmosfera de hoje, então a atmosfera ela era muito fininha, não havia camada de ozônio, por exemplo, eu tinha muito gás carbônico e pouco gás oxigênio, a radiação ultravioleta solar entrava com muita intensidade no nosso planeta, então nesse caso a vida, um ser vivo, ele não conseguiria sobreviver naquele ambiente inicial, tá? Devido à temperatura muito alta, a radiação ultravioleta muito alta, a falta de gás oxigênio, o excesso de gás carbônico, então, né, esse conjunto de fatores, ele era inapropriado para a existência da vida naquela época. Mas devido a questões químicas, né, a uma evolução química, algumas reações que aconteceram de forma aleatória naquela época, bilhões de anos atrás, surgem os primeiros seres vivos. Na verdade, surge primeiro matéria orgânica, né, substâncias orgânicas, que elas vão se associar quimicamente para poder formar os primeiros seres vivos. Surgiu então a vida. Os primeiros seres vivos, segundo teorias atuais, eles eram procariontes e unicelulares. Bem simples. E eles eram também heterótrofos. Heterótrofos, eles se alimentavam do que se encontrava no ambiente. Lembra que ser que é heterótrofo, ele não consegue sintetizar o próprio alimento. E os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos, segundo uma teoria atual mais aceita pela comunidade científica. Então eles foram se alimentando do que havia no ambiente. Então havia no ambiente água, havia no ambiente matéria orgânica, eles foram se alimentando dessa matéria orgânica que se encontrava no ambiente aquático. Surge também de forma casual, aleatória, né? Lembra que isso é acaso, alguns seres vivos que eram autotróficos ou autótrofos. Como assim autótrofos? Que podiam fabricar o próprio alimento. E surge aí de forma aleatória nessa população de seres que eram heterótrofos. Com o passar dos milhões de anos, eu vou perceber que a matéria orgânica que era usada como alimento por aqueles seres heterótrofos, ela foi acabando. Isso limitou o crescimento dos seres heterótrofos. Agora, os seres que eram autótrofos, que sintetizavam o próprio alimento, eles ficaram na vantagem, né? Eles podiam usar a luz solar, o gás carbônico atmosférico e a água para poder realizar fotossíntese e sintetizar o próprio alimento. Então eu vou ter um aumento da população agora de seres autotróficos, autótrofos, né? Que faziam fotossíntese. E durante a fotossíntese eu vou gerar gás oxigênio e vou absorver gás carbônico. Isso modificou a atmosfera com o passar de milhões de anos. Como assim modificou? Percebam, havia inicialmente pouco oxigênio e muito gás carbônico. Com a ação dos seres fotossintetizantes, eu vou tirar gás carbônico da atmosfera, uma parcela dele, e vou colocar gás oxigênio na atmosfera. Isso muda a atmosfera quimicamente. Isso altera a composição da atmosfera e ajuda a formar mais tarde a camada de ozônio. Então, percebam, a ação dos seres vivos fotossintetizantes modificou a atmosfera. E com a geração de mais gás oxigênio, aqueles seres que eram heterótrofos passam a realizar agora a respiração celular. E devido à respiração, muda-se então o metabolismo. Notaram? A ação de seres foi modificando a atmosfera, né? Não havia oxigênio, muito oxigênio, passou a ter bastante oxigênio. Não havia camada de ozônio, passou a ter agora a camada de ozônio. A atmosfera ela era muito fininha, passou a ser um pouco mais espessa pela ação dos seres fotossintetizantes e mais tarde daqueles que faziam respiração também. Vamos lembrar que a vida surge no ambiente aquático. Então, segundo teorias atuais, a vida surge em ambiente nos oceanos primitivos, nos mares primitivos, na verdade. Então, surge lá na água. E com o passar de milhões de anos, a vida migra uma parte dela para o ambiente terrestre. Então, alguns seres vivos passam a colonizar costões rochosos. Tá? Eu quero saber de vocês como é que se dá essa colonização, como é que a vida sai da água e migra para o ambiente terrestre, como é que dá essa movimentação? Como é que acontece essa mudança de um ambiente para o outro?
O livro de vocês, na página 6, ele nos conta essa história. Só a página 6 mesmo, tá? Eu quero que vocês leiam a página 6 e registrem, escrevam no caderninho como a vida sai da região aquática e vem para a região terrestre. Como é que ela faz esse movimento? Como é que ela migra para a região terrestre? Outra coisa importante, nós vamos encontrar dois termos muito comuns em ciências agora, que são fatores bióticos e fatores abióticos. O que é um fator biótico? Tudo associado a seres vivos. Então, quando se tratar de seres vivos, eu falo em fatores bióticos. Quando eu falo de seres inanimados, eu vou me referir a fatores abióticos. Por exemplo, solo, areia, pedra, fatores abióticos. Água, fator abiótico. Oxigênio, atmosfera, fator abiótico. Luz solar, fator abiótico, porque não são seres vivos. Agora, se eu falar assim, capim, fator biótico. Um animal qualquer, fator biótico. Tudo associado a ser vivo, biótico. Não está associado a ser vivo, é pedra, é água, é atmosfera, é luz solar, fator abiótico. Nós vamos escutar esse termo com muita frequência, tá? Então, lembra desses termos, escreva no caderninho, olhando para a página 6, leiam a página 6, como é que a vida vem para o ambiente terrestre, como é que ela coloniza o ambiente rochoso e depois vem para o solo, para a terra firme. Outra coisa importante, eu pedi a vocês um material semana passada. Eu ia só escrever o que é para ser feito, mas eu acho mais complicado. Eu vou gravar um vídeo, vou postar hoje ainda para vocês, vou pedir a escola para poder passar esse vídeo para vocês, descrevendo no vídeo, eu vou fazendo, vou montando o que é para ser feito. Na verdade, é para montar uma hortinha pequenininha em casa e acompanhá-la. Lembra? Nós falamos de sustentabilidade no último capítulo, então nosso foco agora é focar a sustentabilidade e tentar montar alguma coisa associada a isso em casa, em pequena escala, tá? Eu vou gerar um vídeo desse para vocês daqui a pouco, vou pedir para passar para vocês, ou eu posto no Alunos Book posteriormente, para vocês construírem essa hortinha pequenininha em casa, com a ajuda dos pais de vocês, de um adulto, claro, tá bom? Então, leia aí a páginazinha 6, leia lá no Alunos Book que é para ser feito, e até a próxima.